Olá! Esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. No episódio de hoje, a gente conversa com a Diana Fournier, gerente de design sênior no iFood. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Diana! Tudo bem com você? Tudo bem, Isa. E você, como é que você tá? Tudo ótimo, estou feliz aqui, porque é coisa boa ter você aqui no Movimento X. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, sou fã do Movimento X, tenho brusinha, inclusive. É verdade! Uso em todos os eventos de UX. Obrigada pelo convite, viu? Ah, imagina, é um prazer. Então vamos começar com você se apresentando brevemente. Onde que você trabalha e qual que é o seu papel? Bom, eu sou Diana Fournier. Atualmente, eu acabei de iniciar o desafio de gerente de design sênior no iFood, então é algo que acabei de começar, né? E é isso, sou formada em design e trabalho com design desde 2010, estou nessa saga aí já faz, né, um tempinho. Fantástico. E só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, né? Você acabou de começar, então vai ser impossível, vamos dizer assim, né? Esse papo aqui hoje, que é bem focado em organização de times, a gente falar da sua experiência atual. Então, eu ia sugerir para a gente fazer assim, falar das suas 2, 3 experiências, é que você achar que vale mais sentido, pode ser? Pode ser sim, com certeza. Tá bom. Ótimo, então vamos lá, né? Dos times que você liderou recentemente, de que diretoria que eles faziam parte? Tá, boa. Vou falar das últimas duas, né, que foram que eu estive como líder, né? Então, primeiro falando, né? Eu vou falar, aí eu vou mencionar o nome das empresas agora, né? Para que você se contextualize, todo mundo que estiver ouvindo se contextualize. Mas quando eu for falando durante, né, as outras questões, aí eu já vou só mencionando a última, né, a anterior e tudo mais. Então, como líder, eu trabalhei na Scali, lá eu fui o UX Research Lead e como líder de pesquisa também, né? Eu trabalhei no PicPay, comecei como coordenadora, né? E depois fui como manager, né? Que lá é equivalente a head de uma área, e então o título era de head, né? De pesquisa. É, ambas as empresas era meio diferente, né? Em que diretoria ficava. Na Scali era dentro da diretoria de design mesmo, né? Então eu respondia diretamente para a pessoa diretora de design ali. E no PicPay, quando eu entrei, já era separado, né? Então, tipo assim, eu respondia diretamente para o CPO, né? Então, a pessoa líder de design respondia para o CPO, eu, líder de pesquisa, respondia para o CPO também. Teve um momento que se juntou, mas foi muito mais para ganhar um pouco mais de forças em algumas pautas, mas logo depois voltou a separar novamente, né? Eu respondia novamente para o CPO. Certo. Bom, Di, só para a gente tentar trazer para quem não está tanto no dia a dia, CPO, Uhum. né? Vamos falar um pouquinho Ah, o que boa, você quer dizer com CPO, né? Que boa. diretoria ou área? Sim, sim. CPO é um termo em inglês, né? Que é o Chief Product Officer, né? Nada mais é do que a pessoa que é a liderança, podemos dizer assim, a liderança máxima de produtos, né, ali dentro. E dependendo de como é que é a estrutura da empresa, às vezes a empresa tem mais de um CPO, né? Que é mais de uma pessoa CPO.
porque às vezes a empresa é tão grande que tem, né, várias empresas dentro e praticamente é um CPO para cada uma. Então, no contexto do PicPay era assim, né? Eram mais de um CPO. E esse que eu respondia, ele era meio que a pessoa líder de produto cross, né? Então, tipo, era que olhava para a disciplina de produto entre as outras que também faziam parte daquela disciplina, né? Em tese, assim, então design, né? Design de produto e pesquisa também. Certo. Então, já pegando o gancho aí do que você falou de cross, né? E Uhum. aí, vamos trazer para o português também e te peço ajuda. Ah, sim. Você acha que o quê? A gente falar assim, né? Pessoas que atuam de forma É, horizontal em diversos exato, times? exato. Quando a gente fala em cross, tipo, é quando é aquela área que ela é meio que holística, né? Tipo, que olha de uma maneira, como você falou, de maneira horizontal e que acaba permeando outros times, né? E aí é time de engenharia, time de produtos, time de design, e no caso lá, né, tipo, de pesquisa, até outras áreas fora desse âmbito ali, né? Então, comercial, atendimento, sabe, marketing, né? Tipo, então a gente acabava respingando nessas outras áreas também, sabe? Certo. Existia pesquisadores em outras áreas, estruturas que eram apartadas, por exemplo, produtos de diferentes ecossistemas, né? Essas outras áreas contavam também com pessoas pesquisadoras em design, o X? Boa pergunta. Lá na Scali, como a gente era dentro de diretoria de design, o time responsável por fazer pesquisa, assim que eu entrei, era o time de pesquisa que se resumia em duas pessoas. Era uma duplique, né? Que eu falava, não era uma equipe, era uma duplique. E a gente fazia pesquisa lá de todos os âmbitos, desde validação, né, que são as pesquisas mais pontuais, que olham especificamente para a esteira, né, de produtos ali onde a gente está testando as coisas, então a gente fazia esse tipo de pesquisa e a gente também fazia as pesquisas macro, mas o nosso principal olhar era para essas macro, né, porque como antes não tinha pesquisa nenhuma, assim, a gente chegou para meio que atender essa demanda. Quando era lá na última empresa, como a gente era área par, né? Ou seja, eu ficava lado a lado ali, né? De design de produto, no caso. Porque tinha, né, outros designers também, né? E marketing e tudo mais. Então, de design de produto a gente era par, então não tinha como a gente, só o time de pesquisa ser o responsável por pesquisa, entendeu? Então, o que que aconteceu? Sim, também tinham pessoas, não no cargo, tá? Então, tipo, não tem pesquisadores, não tinha pesquisadores, né, fora do time de pesquisa, não é isso. Mas sim tinham pessoas que também desenvolviam pesquisas, né, que tinham que ter essas skills desenvolvidas, né, essas características, né, desenvolvidas. E aí, qual era o papel do time de research nesse caso? Era a gente capacitar essas pessoas de fora, sabe? Para poder elas desenvolverem pesquisas com uma excelência melhor, com uma régua de excelência, sabe? Específica, porque também, se a gente só deixasse todo mundo, né, que quisesse fazer pesquisa de qualquer jeito, poderia sair com uma qualidade, né, tipo, enfim, né, diferentes, né, entre si e tudo mais. E o papel da gente ali era muito capacitar essas pessoas fora do time de pesquisa para fazer pesquisa e também meio que nivelar ali a excelência e a régua, né, dessas pesquisas desenvolvidas, sabe? Certo. E aí na outra estrutura que você trabalhava, né, como par aí da área de produtos e que a área de produtos tinha uma atuação horizontal, vocês também tinham uma atuação horizontal? Como que funcionava? Tá, aí eu vou falar especificamente dessa última, né, experiência, que era bem isso. Então, como é que funcionava lá? Vou explicar todo, né, como qual era o processo, a organização mesmo, né, a estrutura do time. Então, assim, quando comecei lá, como é que era a atuação do time? O time de pesquisa era um time bem pequeno, tinham 3 pessoas, né? Aí lá a empresa, ela se dividia no que a gente chama de BU, né, que é Business Unit, que é nada mais do que unidade de negócio, né? Então, a empresa ela se dividia em duas, que na verdade nem era esse nome que tinha no começo, porque esse nome vira quando começa a ficar muito grande, né? Então, eram duas verticais, era a de PJ e a de PF, né? A de PJ era bem menor, então ela tinha menos times de desenvolvimento, menos squads, né, que a gente chama, né? Então, tipo, tinha menos squads lá, e aí, por causa disso, eu tinha uma pessoa pesquisadora lá. No outro de PF, tinham 2 pesquisadoras, porque lá tinha bem mais times de desenvolvimento, né? Bem mais produtos para olhar. Então, beleza, quando eu cheguei era assim, né? Essa estrutura. Quando eu comecei a organizar lá o time,
a atuação desse time, ele funcionava muito como se fosse uma consultoria interna. Como é que era essa consultoria interna? Todo mundo que queria fazer pesquisa chegava e demandava para esse time, entendeu? Então, tipo assim, eu quero fazer um formulário, chegava lá, meio que demandava o time, sabe? Eu quero fazer uma entrevista de profundidade, demandava o time. Só que o que aconteceu? Assim que eu cheguei, já estava esse problema rolando. Eram muitas pesquisas, né, para um time pequeno, porque eram somente 3 pessoas, né? Uma de PJ e 2 de PF. E assim, o que acontecia? A gente, né, o time, né, tinha um backlog, né? Ou seja, tinha ali o que a gente chama de backlog é uma lista de afazeres, né? Tipo, seja numa ordem específica ou não, né? Tipo, porque às vezes a gente só joga lá, né? E não prioriza, correto? Então, a gente tinha lá essa lista de coisas a fazer, esse backlog, e tava ficando cada vez maior esse backlog, porque, né? Pesquisa não parava de chegar, chegando, e eram somente essas pessoas, essas 3 pessoas. E assim que eu cheguei, eu observei que, cara, não dá para ser desse jeito, porque a gente tem pouco braço, né? Muita pesquisa para ser feita. Aí cada time que pedia uma pesquisa tinha a sua prioridade, entendeu? Então, tipo, pra gente é muito prioritária essa pesquisa. Só que assim, a gente já tinha outras pesquisas na frente, entendeu? Não era a nossa prioridade, era a prioridade daquele time lá, entendeu? Então isso já não estava casando, então tava uma lambança, podemos dizer assim, né? Essa organização. E aí uma das coisas que eu logo observei de cara foi isso: opa, não pode mais ser este modelo, entendeu? Então a gente teve que mudar esse modelo de atuação. E aí o que aconteceu, né? Então quando tava essa lambança, o que eu percebi, cara, não dá mais para ser assim, né? A gente foi quando ainda era presencial, foi antes da pandemia, né? Começo de 2020 ali. Eu lembro que eu levei as pesquisadoras para uma sala, eram só mulheres, né? Eram 3 mulheres. Levei todas elas para uma sala. Aí a gente fez uma dinâmica onde a gente mapeava as pesquisas que estavam, as pesquisas que já tinham sido feitas, né? Desde o surgimento do time, que tinha sido, sei lá, em novembro do ano anterior, novembro de 2019, até então, as pesquisas que tinham sido feitas até então, as pesquisas que estavam em andamento naquele momento e as pesquisas que estavam na lista de afazeres no backlog. A gente pegou, né? Fez ali, colocou em vários post-its, colocou na lousa e tal. E aí, uma coisa que eu pedi, né, para elas pontuarem eram as perguntas principais, ou se não, a pergunta principal de cada pesquisa, né? Então, elas foram colocando isso. Aí, quando eu dei um zoom out, né? Quando eu olhei, me afastei da lousa e olhei assim para todos os post-its de uma vez e comecei a entender, o que eu percebi foi que pesquisas diferentes de times diferentes, sabe, assim, né, das verticais diferentes, estavam perguntando a mesma coisa, entendeu? Então, o que ficou claro ali? Ficou claro que esse modelo, além de sobrecarregar o time que era pequeno, não fazia com que as informações chegassem de maneira horizontal para todo mundo, entendeu? Porque se a gente respondia a pergunta somente para um time, o outro time que tinha a mesma dúvida não ficava sabendo o que a gente respondeu, entendeu? E aí ia lá e perguntava a mesma coisa. Então, o que a gente percebeu é que tinha muita pergunta sobre, tipo, quem é o usuário da plataforma? O porquê que ele entra? Quais são as motivações? Sabe? Perguntas bem mais macro, assim, e que todo time queria saber, entendeu? Só que eu não perguntar macro. Eu falei, gente, não faz sentido a gente estar fazendo pesquisa micro para um time específico, sendo que é uma dúvida de todo mundo, entendeu? E aí foi quando a gente parou de fazer o que a gente estava fazendo. Aí eu falei, foi quando eu fui lá alinhar com os líderes de design de produto. Falei, gente, é o seguinte, a gente vai ficar aqui, parar as máquinas, levanta a mão, ninguém faz mais nenhuma pesquisa, a gente vai organizar isso aqui. E aí foi quando a gente começou a mapear que tipo de pesquisa a gente deveria estar fazendo, como é que a gente deveria estar atuando. E aí foi, sei lá, umas 2 semanas que a gente ficou fazendo isso. Aí foi quando eu trouxe uma nova proposta para os líderes de design de produtos, de como é que a gente atuaria, entendeu? Certo. E como que era essa proposta? Como que funcionava essa organização dos pesquisadores? Boa. E aí a nova proposta foi a seguinte. No começo foi meio, né? Tipo, o pessoal ficou assim. Bom, primeiro, né? Que é assim, né? Tem que provar, né, mano? Porque, infelizmente, a gente tem, né, essa questão, né, no time de pesquisa, né? Que a gente sempre tem provando valor desde as ideias que a gente leva até os entregáveis, enfim. E aí, uma coisa que eu já mostrei logo de cara foi isso, né? A gente fez essa dinâmica e, de fato, eu peguei todas as pesquisas que a gente tinha feito, né? Que a gente tinha programas que nem o Gira, né? Para quem não sabe, o Gira é um programa de organização, né? Tipo, de demandas e tal, de coisas a se fazer. A gente tinha isso, a gente fazia as coisas lá.
E aí levei esse giro, sabe, com todas essas pesquisas, com essas perguntas, né? Mapeei, olha, tudo isso aqui de pergunta foi mapeada de pesquisas pontuais, né? E aí eu levei também a questão de tempo que a gente estava gastando nessas pesquisas pontuais, que em vez de a gente estar gastando nessas pesquisas pontuais, a gente poderia estar respondendo essas macros, sabe? Então eu levei todos esses dados. E aí o que que eu sugeri? Eu falei, galera, é o seguinte, o que que eu estou sugerindo aqui? Pesquisa, esse time de pesquisa, se vocês querem ter um time de pesquisa aqui, né? E aí a ideia era escalar esse time, né, para que ele tivesse mais vagas e tudo mais. O que que eu propus? Que esse time fosse responsável pelas pesquisas macro. E essas pesquisas micro, a gente ia repassar o bastão, passar o bastão mesmo, entendeu? Para o time de produtos e design. Ou seja, aí quando a gente pensa no processo, né, de UX, que é o duplo diamante ali, certo? Aí o duplo diamante, a gente não tem lá os dois diamantes. O primeiro diamante é o que a gente chama de espaço do problema, né? E o segundo diamante é o espaço da solução. O que a gente percebeu é que a gente estava muito no espaço da solução, ou seja, né, fazendo muito pesquisa micro, né, respondendo perguntas de produto, só que tinha muita pergunta sobre, sabe, descoberta, sobre dores, necessidades, que a gente não tinha respondido ainda. Então a gente estava pulando muitas etapas, entendeu? E aí eu mostrei isso, né, tipo, né, ali na ponta do lápis mesmo pro pessoal, né? E eu falei, galera, a gente tá precisando atuar aqui, porque é isso que vocês precisam da gente. E aí o que eu sugeri foi isso, a gente vai passar o bastão para vocês. Aí, né, bateu o desespero no pessoal de design lá, que eu lembro que, né? E aí eles falam, ai meu Deus, mas tá, como é que vai ser? A gente, não, calma, a gente vai capacitá-los. E aí a gente fez todo um planejamento a gente fez 3 workshops, sabe? Tipo, de pesquisa para todo o time, né? A gente meio que fez um curso de formação mega rápida, né? Em pesquisa lá, pessoal. Aí foi quando a gente criou o guia de pesquisa. Aí foi aí que começou um trabalho de Ops, né? Que tem essa questão do Research Ops, que é a operacionalização dos processos de pesquisa, né? Que não tinha também. E aí a gente começou ali, foi o start, sabe? Para tudo que veio depois, que foi realmente a escala do time, entendeu? Perfeito. E aí, eu tô aqui curiosa para saber o seguinte: como você organizou as pessoas pesquisadoras para poder fazer o seu planejamento acontecer? Aham. Isso eu fiz não somente nessa empresa, né, na última, mas também na anterior. Porque na anterior, como eu falei, né, como a gente também... Porque assim, Isa, o que que a gente tem que pensar? Se a gente tem pouco braço e aí o pessoal quer ver valor muito rápido, a gente tem que entender o que que a gente precisa abraçar primeiro, né? Primeiro, para poder entregar valor. E aí já estava claro que não ia ser mais as pesquisas micro, né? Que a gente ia estar mostrando valor de fato, mas também a gente tinha que atender coisas específicas ali. O que que a gente. Aí o que que eu pensei, né? O que que a gente poderia estar abraçando de universo aqui e que seja ainda semi-específico, sabe? Que seja que olhe para lideranças específicas, que olhe para pessoas específicas aqui dentro. Aí a ideia, né, foi que. Aí nesse momento, inclusive, quando eu comecei a pensar nessa estrutura, né, de começar a escalar o time, foi quando, de fato, o time de produtos lá escalou. Porque, como eu falei, antes era só duas verticais, né, PF e PJ. Aí o de PF começou a se quebrar, e aí vira o BU mesmo. Então teve a BU de PJ, continuou PJ. Aí a de PF quebrou-se em várias, sabe? A de PF ficou lá carteira, aí depois aí ficou carteira, a parte de social lá, parte de loja, que era store, sabe? A parte de serviços financeiros, que começou com cartões. Aí quebrou nessas unidades, entendeu? E aí, quando quebrou nessas unidades, ficou claro que, putz, não dá mais para ser duas só pesquisadoras para olhar para tudo isso, entendeu? Então, qual foi a conta de padaria que eu fiz? Ia ter pelo menos uma pessoa pesquisadora por unidade, entendeu? Então, continuou uma pessoa em PJ, né? Pelo menos naquele momento, né? No começo. Aí, como o PF se quebrou em várias, então eu tive que, né, planejar ali pelo menos uma pessoa para essas outras que surgiram, entendeu? Então, uma pessoa, sei lá, em carteira, uma pessoa ia ficar ali em cartões, outra pessoa ia ficar em loja, outra pessoa ia ficar em social, entendeu? Então, tipo, quebrou-se ali, e aí foi quando começou a surgir as novas vagas, entendeu?
Entendi. E aí, quando você então começou a organizar as pessoas pesquisadoras por unidade de negócios, como por exemplo pessoa física, e aí você começou a contar alguns subassuntos, É né? porque, na verdade, a pessoa física ela não existia mais. Ela se quebrou, entendeu? Não existia mais a unidade de negócio PF. Na verdade, acabou o PF e ela se quebrou em quatro. Entendeu? E aí foram quatro unidades de negócio que surgiram novas. Com temas distintos. Exato. E aí você tinha uma pessoa pesquisadora em cada um desses BUs. Isso, Certo. exatamente. Então vamos dar um zoom aí em uma BU e uma pessoa pesquisadora. Uhum. Como que essa pessoa pesquisadora atuava dentro de uma BU só? E aí, esse é um ponto legal de você mencionar, porque isso também é. Porque, assim, né? Acho que é importante falar para as pessoas aqui que esse time começou com três, né? Pessoas lá no começo, aí eu entrei quatro, e quando eu saí, tava com 21 pessoas. Ou seja, cresceu pra caramba, né? Então, todo esse processo que eu tô falando aqui foram, assim, tipo, necessidades mudando ao meio do caminho de negócio, sabe? De produtos, e aí foram surgindo as vagas novas. Então, quando teve essa matemática, essa conta de padaria que eu tô falando agora, que era uma pessoa por BU só, ainda as BUs ainda eram pequenas, elas não eram tão robustas, entendeu? Então, não tinha tanta demanda. Então, dando zoom numa BU, né? Como é que era? Era uma pessoa pesquisadora lá, o par dela, dessa pessoa, era principalmente as lideranças de design que, né, que tava ali dentro daquela BU e de produtos. Então, ela tinha que conectar com as lideranças de design e com as lideranças de produto para entender quais eram as principais incertezas, as principais demandas ali para começar a desenvolver, tá? Aí, mana, nesse momento foi quando eu tive ali um momento que foi aquele momento que eu te falei que juntou novamente com o designer, sabe? Que a gente tava, né, separado, aí foi lá e juntou porque a gente precisava de uma ajuda ali. E aí, quando a gente voltou ali a ficar perto de design, qual foi o que aconteceu ali? Né, que era liderança de pesquisa, eu meio que compartilhei as responsabilidades, sabe, de liderança com as lideranças de design. Porque, assim, como é que era a estrutura da unidade? Por unidade de negócio, tinha um head de design, né, um líder de design, e um head de produto, por BU ali, entendeu? E aí, essas lideranças é que o researcher que estava lá dentro tinha que conectar para entender quais eram as principais demandas, sabe? Quais eram as coisas que ele tinha que fazer ali. Aí, qual era a divisão de responsabilidade com essas pessoas que eu tinha? Principalmente de design, porque não era nem multiproduto, era design, na verdade, né? Eu era a pessoa que era responsável pela parte de gestão dessa pessoa, com toda a parte burocrática, ou seja, com a carreira dela, avaliação, o ano antes, né, que era conversas ali, né, tipo, de 15 dias, principalmente. Desenvolvimento da carreira da pessoa mesmo, da pessoa, era a minha responsabilidade, né? E aí, responsabilidades também que eu tinha era, tipo, a contratação, né, essas coisas eram todas minhas. A responsabilidade do líder de design era ele olhar para a BU, para as coisas de negócio ali, e ele, junto com o research, definir quais eram as prioridades, entendeu? Tipo de pesquisa, quais eram as principais certezas que deveriam ser respondidas, e esse líder de design ia ajudar esse research a focar. Porque o que acontecia, mana, nesse modelo, é que o research ainda era muito demandado pelas pessoas, entendeu? Porque quando virou dessa maneira, o que aconteceu é que, né, como tinha um designer, não, um researcher por BU, esse research ele era muito cutucado ali pelas pessoas, entendeu? Para fazer as pesquisas lá de dentro. Então, meio que voltou um pouquinho àquele cenário anterior, sabe? De o pessoal dentro da BU querendo que o research voltasse a fazer todas as pesquisas, entendeu? Só que aí eu tive que ir lá, brindar, entendeu? Falar, não, não vai ser isso que vai acontecer. Essa pessoa vai continuar responsável pelas pesquisas macro, sim, mas ela vai estar ajudando vocês nessas pontuais, entendeu? Então a gente tem que fazer esse trabalho aí de conversa com todas essas lideranças, entendeu? Perfeito. Olha, antes da gente dar continuidade aí, essa história é super interessante, né? Como que de repente viraram 21 ou 31, né, Uhum. pesquisadores, algumas coisinhas aqui. Que critérios você considerava na hora de decidir qual pessoa você ia Ah, colocar em boa. qual BU? Conta um pouquinho Boa, pra boa. gente. Boa pergunta. O critério principal era a maturidade, mano. Maturidade referente à disciplina UX Research mesmo.
né? Então, se era uma BU que a gente percebia ali, aí eu vou dar o exemplo de uma BU específica dessa empresa, né? Que era a BU lá de frente financeira, né? Que tinha o pessoal de cartão, né? O pessoal de serviço financeiro. O povo que estava entrando muito ali, o pessoal de negócios, de produto, era de bancão. Tava vindo muita gente de bancão, entendeu? E aí o que estava acontecendo é que essa BU ela era mais, podemos dizer assim, né, a mais imatura, né, referente a nem o UX Research, tá, mano? A UX de modo geral, né, era, entendeu? Então, porque elas tinham muito aquela mentalidade de demandante mesmo, sabe? Vai lá, eu vou tô mandando faz, sabe? Tipo, não tinha aquela conversa, colaboração e tal. Então, assim, por exemplo, essa BU especificamente era uma que eu vi que a maturidade era baixíssima, e aí, novamente, né, conta de padaria, né? Mentalidade de padaria. E aí, qual era a minha conta de padaria também, né? A mentalidade que eu tinha. Quanto menor a maturidade, mais eu precisava de pessoas seniores ali, entendeu? Porque, né, afinal, se você vai precisar convencer, educar, né, tipo, mostrar ali, né, preto no branco para a pessoa, para ela entender o porquê que ela tem que fazer aquilo, tem que ser uma pessoa mais, né, sênior, entendeu? Para ter essa lábia, para ter essa discussão e tudo mais. Então, essa foi um ponto. Outro ponto que eu levava em consideração, obviamente, né, para tapar esses buracos, não era somente a senioridade, mas também a questão como é que eu posso dizer, características mesmo da pessoa. Então, por exemplo, tinha uma BU lá que precisava muito, muito fazer, sabe, coisas quantitativas. E aí tinha um research específico ali, sabe, que realmente gostava muito de fazer pesquisas quant, né, gostava, né, dessas metodologias, e aí por um momento ficou alocado naquela BU, entendeu? Então essas coisas, porque fazia parte da minha responsabilidade, entendeu, Isa? Como eu te falei, né, a minha responsabilidade era olhar para as pessoas, para a carreira delas, então entender que fulaninho tá na BU X, putz, mas ela ia ser tão boa na BU Y, entendeu? Porque a BU Y tem a necessidade que ela poderia estar tapando o buraco ali e tal. Então eu fazia essa análise de tempos em tempos, tá? Também, Tá, para mexer nas pessoas, tá? tá, perfeito. Quando você fala pesquisa micro, pesquisa macro, você também citou, por exemplo, algumas pesquisas semi-específicas. Eu queria que você desse mais detalhes do que você chama Boa. de pesquisa micro, macro, semi-específica. Tá. Micro seriam as pesquisas que aí que até eu mencionei, né, essa palavra não mais para trás, que é sobre a esteira de produto. O que que se entende por esteira de produto? É tudo aquilo que já é referente a uma ideia de solução, né, algo que já está sendo concebido. Ou seja, né, tipo algo que já está no backlog, na lista de a fazer do time de produtos, entendeu? Da squad lá que vai desenvolver, e aí precisa ou ser validada, testada, ou precisa se entender um pouco mais, né, sobre aquele público que vai usar aquele produto, por exemplo, fazer um rápido discovery, sabe, product discovery ali para entender se realmente as pessoas entendem o valor daquilo que vai ser entregue. Então, essas pesquisas que eu chamo de micro, tá? É óbvio que o micro aqui ele é bem, né, relativo, porque às vezes a pessoa inventa de fazer um product discovery e aí leva, né, semanas assim para ser feito. Então, ele é relativo nesse sentido, tá? Certo. Então, quando a gente está falando de micro, a gente está falando. Eu vou falar as nomenclaturas em inglês, depois para português. A gente está falando Tá. ali, né, do momento de design e desenvolvimento de produto, que a gente sabe que tem o antes, o Uhum. durante e o depois, né? Isso. Geralmente o discovery a gente faz antes, né, que é basicamente ali. Esse é o meu ponto de vista. E você coloca o seu também, Tá. por favor. O meu ponto de vista, né, o papel do discovery, ele é primeiro a gente entender se o problema que tem que ser resolvido é aquele mesmo problema, né? E a partir disso a gente ter ideias, idear, né, caminhos possíveis para aquela solução. Quando a gente Exato. fala do delivery e que é a entrega, né, nós estamos falando de estamos falando de tela, de fluxo, de conteúdo, etc. E Uhum. aí, trazendo mais aqui, seria questões de usabilidade, né? Uhum. Então, o que você está falando vocês não se envolviam nem em questões de descoberta e nem de usabilidade, certo? Boa. É importante falar aqui uma coisa, diferenciar. Isso até é uma coisa que eu falo também em um curso que eu dou de Product Research, é o seguinte. O que eu vejo muito no mercado é que as pessoas elas confundem Product Discovery com User Discovery. E aí, né, pegando para o português, que é tipo, que é a descoberta do produto
em si ali de coisas, né, do produto, com a descoberta de quem é a pessoa que vai usar, quais são as necessidades, quais são, sabe, as dores e tudo mais. Eu acho que isso, porque assim, né, pessoas de produto e, né, de design também que olham muito para isso, a gente aprendeu muito com livros como o do Kagan, né, no Martin Kagan, por exemplo, né, que ele usa ali o duplo, né, Agile, Double Track Triple Agile, Track Agile. Não, o triple, ele ainda é o duplo, né? é o duplo, Certo. exato. E aí o triple surgiu justamente por causa disso, que é esse olhar que eu trouxe, mano, e é até legal falar sobre isso, porque assim, quando você pega na raiz ali o Discovery, Product Discovery, né, que é a descoberta de produto na raiz ali, que é da Teresa Torres, sabe? Quando você pega ele na raiz, você vai olhar, existem 4 riscos que a gente tem que mitigar, né, no Product Discovery. Aí é o risco de valor, o risco de usabilidade, o risco de negócio, né, e o risco de desenvolvimento, uma coisa assim. É, viabilidade técnica, né? Viabilidade técnica. E o negócio, pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, era uma questão até de propósito de valor, né? Se aquilo, Exato. se o produto que vai ser desenvolvido ou determinada funcionalidade, se ela de fato resolve um problema, né, da vida da pessoa. É isso? Isso. São esses 4 riscos, certo? Aí, se você parar para pensar nesses 4 riscos, você entende. Aí é uma pergunta mesmo, né? Que se você parar para pensar, você vai ver o que você entende. Você entende que isso já é sobre um problema que a gente já entendeu que a gente tem que solucionar, porque afinal estamos falando de uma solução, entendeu? Porque não tem como a gente perguntar qual é o risco de desenvolvimento de uma coisa se a gente nem parou para saber o que é que a gente vai desenvolver, entendeu? Então, quando a gente fala de Product Discovery, o raiz, né? Porque quando eu vejo hoje, o pessoal, né, já está usando o Product Discovery como se fosse o Discoveryzão mesmo. Por isso que eu digo que era relativo, né, o Product Discovery ali, porque não era assim, se for o raiz, não era para levar 2 meses, entendeu? Era para ser semanas, rapidamente ali, entendeu? Porque esses riscos dá para mitigar de outras maneiras. E aí o que eu vejo é que as pessoas confundem esses dois, né? Então, o Product Discovery, que é a descoberta do produto, que são esses 4 riscos que a gente tem que mitigar, com o que a gente chama de User Discovery, que é o grandão, entendeu? Então, assim, o grandão seria o quê? Seria todas aquelas pesquisas, e aí, novamente, olhando, né, para o fluxo de UX, né, ali, que é o duplo diamante. Esse é o macro que você está falando ou não? Porque a gente já falou do micro, agora você vai É, falar o macro. isso, Perfeito, do macro. perfeito. E aí, porque quando a gente olha para o duplo diamante lá, que tem o espaço do problema e o espaço da solução, né? Aí, essa é a minha visão, tá? Eu até falo isso às vezes em evento que eu já participei, tá? O pessoal acha meio polêmico, mas essa é a minha visão, que eu acho que o Product Discovery está dentro do segundo diamante, aí não está no primeiro. Sabe por quê? Porque a gente já sabe, em tese, né? A gente já sabe qual é o problema que a gente quer resolver. E aí agora a gente vai entender, beleza, se a gente sabe que esse é o problema que a gente quer resolver, então a gente vai, né, tipo, ver quais são os riscos referentes a essa possível solução que a gente vai criar. O primeiro diamante, em tese, a gente não sabe nada, né? A gente não sabe quem é o nosso usuário, a gente não sabe qual é o mercado, quais são os players existentes, quais são as necessidades, quais são as dores. A gente precisa descobrir tudo isso para poder entender que problemas, como empresa, a gente vai estar resolvendo nesse mercado. Então, essas pesquisas, essas são as macro que eu falo, entendeu? Essas são as grandonas, entendeu? E aí eram essas que esse time passou a ser responsável, entendeu? Entendi. Acho que sim, acho que entendi. Ao longo da conversa a gente vai trazendo mais exemplos. Aham. Muito bom te ouvir. E o semi-específico? Porque eu lembro que você falou essa também, só se você achar que é relevante. Tá? Um semi-específico, na verdade, seriam esses que eu te falei, né? Que era para ser algo menor, mas acaba, né, virando algo maior, entendeu? E que, por exemplo, a gente criou, um pouco antes de eu sair, as lideranças ali, né, que estavam dentro das BUs, porque depois, né, com a escala do time, passou a ter lideranças dentro das BUs, né? Então, foi quando eu fui promovida, né? Então, passei a ser head ali, eu liderei lideranças, né? Então, o que as lideranças dentro das BUs estavam criando conforme a necessidade essas unidades eram maneiras de ter um que chamavam de discovery continuous, ou seja, ciclos de descobertas constantes, entendeu? Para que alimentasse essas pessoas que estavam criando produtos todos os dias, entendeu? Então, esse seria o semi específico, entendeu? Porque não é específico daquela BU,
mas não necessariamente o que a gente se descobre referente a esse tipo de coisa vai ser só para uma squad, pode ser para a BU inteira, entendeu? Então, isso seria mais ou menos essa semi-específico, sabe? Você mencionou que quando você, num determinado momento, você duplava, se eu entendi corretamente, com alguns líderes de design. E que o seu Uhum, papel nesse momento era de uma liderança que é mais de gestão de pessoas com uhum. as pessoas pesquisadoras que estavam no seu time e a liderança de design junto com as pessoas pesquisadoras iam definir as perguntas que a pesquisa deveria responder, quais iniciativas que vocês olhariam, etc. Aí eu fiquei em dúvida de uma coisa. E do ponto de vista de gestão técnica, né, das entregas dos pesquisadores, da utilização de técnicas, enfim, toda a questão, né, que envolve a entrega de uma pesquisa. Quem olhava para isso? Boa. Ainda era eu, mano. Era, nesse momento, que era somente eu, a liderança de todo mundo do time, era eu. Mas era uma sobrecarga já, né? Porque tinha toda essa questão de gestão, o time tava ficando cada vez maior, né? E aí acabou que em um momento, quando o time escalou muito, isso precisou ser reavaliado, essa responsabilidade. Certo. E aí, deixa eu então te fazer uma pergunta. Quais são as vantagens e as desvantagens de estar junto ao design e separada do design? Boa. Vantagem de estar junto com o design. Eu acho que a gente ganha força por causa do volume mesmo, entendeu? Quanto maior o time, maior força a gente tem. Então, se a gente faz parte do design, a gente, né, mais força a gente ganha. E também a questão da proximidade, né? Então, por mais que tá mais próximo ali de design, a gente consegue se integrar muito mais, sabe, com as iniciativas de design. A gente consegue, né, colocar em prática muito mais, né, no dia a dia ali do desenvolvimento da parte de UX mesmo, né? A partir dos achados e insights de pesquisa. Então, para mim, essa é uma das grandes e melhores vantagens. As desvantagens de estar com design era porque às vezes a gente ficava focado só nas pautas da área de design, entendeu? Às vezes a área de negócio estava com uma incerteza ali muito, muito latente, que na verdade, se a gente respondesse aquilo, ia ajudar todo mundo. Então, como a gente estava muito focado, né, nas necessidades de design, a gente era um braço de design, a gente acabava não olhando muito para esses macro. Então, aí falando da outra parte que tu perguntou, né, que aí fora de, qual é a vantagem e desvantagem, né? Fora de design, para mim as vantagens são, pelo menos no modelo que eu tive ali, tá? Como a gente respondia direto para liderança master lá, né, de produtos, que era o CPO, a gente conseguia ter um olhar muito mais macro, entendeu? Sobre o produto mesmo em si, entendeu? Tipo, olha, o que que a gente quer com esse produto? A visão que a gente tem para esse ano é essa, sabe? A gente quer chegar em tal lugar. Então a gente precisa diminuir essas incertezas aqui, sabe? Então a gente tinha essa visão muito macro e eu gostava muito, né? Eu devo confessar que eu gostava muito porque a gente conseguia responder essas perguntas grandes, entendeu? Aí a desvantagem é que, né, por causa disso, a gente ficava distante, né, de design e às vezes até de algumas lideranças específicas de produto. E aí, quando a gente queria conectar com essas pessoas, a gente tinha uma certa dificuldade, entendeu? Então a gente tinha que trabalhar muito mais a comunicação, entendeu? E a dinâmica ali com essas áreas, entendeu? Então, para mim, essas são as vantagens e desvantagens de ambos os modelos, tá? Considerando então de esse time aí, esse último time que você passou, que pelo que você está me contando foi o maior, né, que você já teve a oportunidade de ser líder e de quantidade de pessoas, vamos falar dele então, tá? Uhum. Quantas pessoas faziam parte desse time? O máximo de pessoas que chegou ali um pouco antes, né, da minha saída foram 23 pessoas. E aí, né, tipo, eram compostas por alguns braços, né, ali. Tinha o braço de Research Ops, né, que era a operacionalização ali de pesquisa. Tinha o braço de Market Research, que a gente abraçou também, né, Market Research. E aí eram duas pessoinhas só. E aí tinha todo o restante que era o time de UX Research, né? E aí dentro do time de UX Research tinham 5 lideranças, né? Tipo, na verdade eram 4, né? Aí uma era uma vaga aberta, pelo menos até um pouco antes de sair a vaga ainda estava em aberto.
E aí, né, cada liderança olhava ali para alguns researchers. Nessa altura, Isa, mudou, né, novamente. Aí foi quando eu falei, né, daquela questão de escala, né? Já tinha escalado. E aí foi quando chegou nesse modelo aqui que eu vou te falar, que é, lembra que eu tinha te falado que tinha um researcher por BU, né? Então, era um researcher que olhava para a BU inteira, ele era alocado, tá? Então, tipo, sim, se eu fosse a pesquisadora que estava dentro da BU de, sei lá, de Open Banking, né, que é o que está rolando agora nos bancos, né, nas fintechs, que é um novo formato ali de lidar, né, com as finanças, né, do Banco Central. Se eu tivesse nessa BU, eu ia ser específica dessa BU, entendeu? Eu ia olhar só para pesquisas dessa temática, né, atendendo somente aquelas lideranças ali, né? Agora, com a escala, o que começou a acontecer? As BUs, né, que já eram grandes, foram ficando cada vez maiores. Então, cada BU era composta por diversas tribos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A tribo lá que eu falei, né, de marketplace financeiro, que era onde tinha a parte de cartões, de empréstimo, né, de várias coisas ali dentro. Então, cada uma dessas coisas que eu tô falando, cartões, empréstimo, sabe, seguros, era uma tribo, podemos dizer assim, Certo. E né? como que você estava organizando os seus pesquisadores aí? Exato. Aí o que que aconteceu? Então, como cresceu muito cada BU, foi necessário ter lideranças por BU, tá? Então, a conta de padaria, novamente mudou a conta de padaria. A conta de padaria passou a ser ter uma liderança por BU e um pesquisador por tribo. Cada tribo era composta por, sei lá, 5 squads, né? 6 squads ali, então, né, que são os times de desenvolvimento. Então, o researcher que ficava dentro daquela tribo, ele além de fazer a pesquisa, né, referente àquela temática daquela tribo, ela também ia ser o ponto focal de suporte para todos os PDs ou pessoas dentro daqueles times, né, de desenvolvimento que queriam fazer pesquisa, entendeu? Ela era o ponto de referência ali para esse desenvolvimento de pesquisa, entendeu? Então, cada liderança ela liderava por volta de 3 a 5 researchers ali, né? Tinha liderança, tá? Que ela se dividia entre duas BUs, tá? Então tinha uma liderança lá, nossa, que ela era bem mais sênior, a Isa. Então ela olhava para duas BUs diferentes, entendeu? Então ela tava ali com bastante gente, inclusive com ela. E aí tinha a BU que não tinha liderança. E aí esse era um ponto, né? Que, como eu falei, era uma conta de padaria, mas que não era escrito na pedra, porque tinha a BU que ela era tão pequenininha que ela, sei lá, era composta só por duas squads, sabe? Assim, então, tipo, não fazia sentido ter uma liderança olhando para ali. E aí, quando tinha esse caso, né, de BU que não tinha liderança, mas tinha uma pessoa pesquisadora lá dentro, essa pessoa pesquisadora ela respondia direto para mim porque eu era a liderança, né, tipo, dessas outras líderes, e ainda liderava diretamente essas pessoas que não tinham liderança na BU, Certo, entendeu? entendi. E vamos falar então do cenário onde você tinha lideranças, certo? Como que esses pesquisadores estavam organizados? Eles eram dedicados, eles atuavam de forma horizontal? Boa. Eles eram dedicados, tá? Então, eles eram dedicados na tribo. Eles iam responder todas as questões e certezas daquela tribo que ele estava inserido. Então, ele tinha que participar dos ritos da tribo, entendeu? Então, tipo, planejamentos né, de trimestre, planejamento de seja o que for, ele estava dentro. Quando ele ia fazer alguma dinâmica para levantar, sei lá, fazer uma CSD, né, uma planilha lá CSD, ele chamava o pessoal da tribo, entendeu? Para se envolver. Então ele estava inserido ali no dia a dia, nos ritos, né? E na dinâmica daquela tribo, E tá? aí, quando a gente fala de tribo, né, eu imagino, né, que essas dinâmicas de tribo elas sejam mais espaçadas do que de squads. Então, Uhum, assim, eles sim. não se envolviam com squads. Eles não entravam tanto nesse micro, porque senão também, né, se eles entrassem todo, por exemplo, eu sou a researcher da tribo, sei lá, da tribo de pagamentos, podemos dizer assim. E aí, nessa tribo tem cinco times de desenvolvimento. Cada time de desenvolvimento tem daily, cada time de desenvolvimento tem planning, cada time. Entendeu? Se os researchers entrassem em cada uma dessas, ele não teria tempo para fazer pesquisa, né? Então, a gente limitava, não é que a gente vai, né? A gente não chegava e batia assim, né? No research e falava, tu não pode participar. Na verdade, a gente sugeria, olha, participe dos planejamentos e coisas, né? Tipo, da tribo.
A dos times de desenvolvimento, se você achar pertinente por causa de uma pesquisa específica que você está fazendo, entre, entendeu? Mas não era algo, tipo, esperado, sabe? Assim, tipo, não era algo que a gente requeria dessas pessoas que estavam na tribo, tá? Certo. Então, vamos lá. Esse tipo de organização que você explicou para a gente agora, posso considerar que ele era um padrão aí no time que você estava envolvido ou tem algum caso à parte para a gente conversar? Aí esses eram os UX researchers, né? Porque quando você falou de papel, né, horizontal ali, sim, tinha papéis horizontais também, mas não eram de especialidades específicas. Eram as pessoas de Ops, né? Que aí eram as pessoas que ajudavam no ferramental, na parte legal, sabe? Na parte de coleta e armazenamento e documentação desses dados. Essas eram as cross, entendeu? Essas eram as pessoas horizontais ali. E essas pessoas de operação, de pesquisa, elas suportavam tanto os pesquisadores que são voltados para design e UX, quanto os pesquisadores que eram voltados para marketing, que você falou que tinha pesquisadores de É, marketing, né? a principal responsabilidade dessas pessoas de Office é suportar o time de research. Então, assim, eles não suportavam todo mundo que fazia a pesquisa, eles suportavam principalmente o time de research, porque, como eu havia falado, a pessoa focal naquela tribo, sabe, por exemplo, eu sou um PD, eu estou dentro da tribo XPTO, eu quero fazer uma pesquisa, em vez de eu procurar a pessoa de Ops, não, porque senão o pessoal de Ops também ia ficar muito sobrecarregado, entendeu? O que que eu te sugeria? Que essa pessoa PD, ela buscasse o researcher da tribo dela, entendeu? Quer fazer uma pesquisa? Quer um duplo cheque ali, né? Tipo, né, uma validação no que você está fazendo, pede ajuda da pessoa pesquisadora da sua tribo. Ela vai te ajudar, entendeu? Então, a pessoa pesquisadora também tinha esse papel, né? De ajudar ali no dia a dia, no desenvolvimento das pesquisas, como um suporte, entendeu? Tá. E aí, então o que você está me dizendo é que o time de pesquisa era apartado e que vocês tinham mais de uma vertente de pesquisa. Uhum. Que não quer Isso, dizer, tinham mais de uma vertente de pesquisa, né? E que vai além de design UX, certo? isso. Se você pudesse falar o propósito aí do time como um todo, o papel deles, desse time como um todo, qual que era? O principal papel, assim, e o propósito que a gente tinha era ser uma fonte de dados para tomar de decisões estratégicas. Essa é até uma frase que a gente tinha, né? Tipo, ser uma fonte de dados para tomar de decisões estratégicas, né? De liderança, seja de quem for ali. Porque a gente via que a empresa ela tinha muitos núcleos, né, de coleta de dados sobre o usuário, né? Mas eram muito apartadas, sabe? Ah, o time de data era aqui, o time de atendimento era ali. A gente queria ser como a gente chama de hub, né? Que a gente queria abraçar essas informações, sabe? E trazer de uma maneira mastigada para todo mundo, entendeu? Tanto que isso antes de eu sair, né? Tipo, teve um plano, né, na diretoria, né, do meu diretor lá, que também fez parte lá desses planos, é que uma das vontades dele era que tivesse um time de data dentro do time de research, entendeu? Isso Tipo, aconteceu? não, até pelo menos até eu sair, não tinha acontecido, mano. Não foi algo que aconteceu. E eu não acho que aconteceu da forma, se passou a acontecer da forma, sabe, como a gente tinha planejado, porque pelo que eu sei, e esse é até um ponto, né, que é legal mencionar, é que com a descentralização do time, porque como tu viu, né, esse é um time que eu construí centralizado, entendeu? Ele era um time centralizado. Ele era um time de research horizontal, que atendia, né, todo mundo que queria, né, tipo, saber daqueles dados, aquelas informações, mas ele era centralizado, tinha uma liderança centralizada, apesar das lideranças nas BUs ali, era, né, tipo, era uma disciplina centralizada. Houve a descentralização dele, né, dessa disciplina. Então, quebrou, então cada liderança ali foi para dentro da sua BU responder para a pessoa de negócio ali, né? E aí houve toda essa descentralização. Então, com isso, surgiram outras necessidades, entendeu, mana? Que aí eu não vivi. E aí, por exemplo, mas eu sei que faz parte do modelo de muitas empresas aqui no Brasil, que é tipo, beleza, sabendo que está descentralizado, a gente vai estar num contexto da BU. Que tipo de núcleo de pesquisa a gente vai ter que construir dentro da BU, sabe, para ter todos os dados referente a isso, entendeu? Essa é uma necessidade que, um pouco antes de eu sair, já tinha surgido por causa da descentralização. E eu não cheguei a construir essa idealização, tá? Bom, eu acho que
A gente podia falar mais sobre o que você está chamando de estratégica. Quando você falou, a gente só vai fazer pesquisa de Boa. estratégica, o que você considera estratégica? Eram as pesquisas que respondiam perguntas que não eram especificamente de uma pessoa ou tribo só, sabe? Era aquela pergunta que respondiam incertezas das grandes lideranças, por exemplo. Então, existia ali, né, o papel, como eu falei, né, do head da BU. Tanto de design, quanto de negócios, quanto de produto. Existiam, né, esses papéis de head de negócio, head de design, head de produto. Eles tinham, sabe, a visão de um trimestre, eles tinham a visão do ano, entendeu? Eles tinham essas visões, né, mais macro. E aí, com essas visões, eles falavam, beleza, Diana, ou, né, liderança que estava ali, a gente, para o ano de 2022, a gente quer chegar nisso aqui. Mas para chegar nisso aqui, a gente tem esses gaps informacionais aqui, tem esses buracos informacionais aqui. Eu preciso que você corra atrás disso, entendeu? Para a gente poder tomar decisões acertadas para quando a gente for desenvolver tais coisas, entendeu? Então, que eu digo, né, que estratégico era isso, né? Influenciar nesse nível, né? Certo, Então, isso que a gente chamava de ser mais estratégico, tá? perfeito. Você disse que os designers também faziam pesquisa, certo? Uhum. Sim, E sim. quais que eram os critérios que vocês usavam para decidir se a pesquisa seria feita pela pessoa Ah, boa. pesquisadora ou pela pessoa designer? Boa. Acho que era muito mais sobre as perguntas feitas, sabe? Quando a gente percebia que as perguntas ela tinham muito mais a ver com aquela que eu, né, novamente, eu gosto muito desse termo porque a gente visualiza da esteira de produto, sabe? Quando você está ali desenvolvendo o produto, quando as perguntas eram muito referente a isso, percebia-se que não era algo que a gente conseguia, sabe? Tipo, desenvolver tão bem quanto a pessoa que estava naquele contexto, entendeu? Então, essa era uma forma de a gente avaliar, né, pelas perguntas, né? Então, sabendo que as perguntas eram mais, né, voltadas para o produto em si, para aquele contexto em si, a gente acreditava que seria melhor ser desenvolvida pelo PD, né, pelo Product Design que estava lá, ou pelo PM, tinha PM que fazia pesquisa também, tá? Ah, que Lá. Então a gente bom fazia meio ouvir que isso. nessa. Hã? Bom ouvir isso. Sim, sim, tinha. Joia. E em quais, assim, você contou um pouco de como que essas decisões eram tomadas, né? Mas em qual momento que vocês decidiam isso? Decidiu o quê? Desculpa. Quem que ia fazer a pesquisa ou não? Era ali no dia a dia ou vocês Ah, tinham um é. momento? Então, isso, né, precisou se desenvolver uma cultura, sabe, Isa? Porque assim que lembra aquele momento que eu te falei que eu tive que passar o bastão, né? Tipo, agora vocês vão fazer esse tipo de pesquisa, a gente vai fazer. Houve ali todo né, um momento obscuro, cinzento, que, né, tipo, não sabia quem fazer. E eu confesso que até o último dia meu, que eu coloquei o pé lá pra fora, ainda tinha ainda essa zona cinzenta, né, de pessoas que tinham um pouco menos de maturidade, referente, né, então não sabia, é eu que faço, você que faz, ainda tinha isso sim, tá? Mas era algo, mano, que a gente fazia manutenção de maneira recorrente, né? Então a gente tinha era uma cultura que a gente tinha que criar lá e manter, né? Então, tipo assim, olha, esse tipo de pesquisa, e a gente colocava, né, os tipos de pesquisa lá, essas mais macro, que olham para esse tipo de pergunta mais macro, é a nossa responsabilidade de research. Se você tem uma pesquisa que tem mais a ver ali com validação, né, com a parte mais de product discovery, entendimento, né, do que vocês estão desenvolvendo, a parte micro. Então, é uma responsabilidade ali de PD e PM, entendeu? Então, era algo que a gente discutia o tempo todo, na verdade, sabe? Toda oportunidade que a gente tinha ali, sei lá, que tinha lá eventos, né, ritos de design, a gente se enfiava no meio para falar sobre, sabe? Tinha ritos de produto, a gente se enfiava no meio para falar sobre, sabe? Para sempre estar meio que confirmando, sabe, coisas que a gente já estava andando, né, entendeu? A última com relação a isso, prometo. Teste de usabilidade. O seu Uhum. time fazia? Olha, mana, em certos momentos a gente fez, e não era algo que, tipo, a gente falava, ai, nunca a gente vai fazer. Era algo que a gente acreditava, tá? Por esse modelo que a gente tinha, era para ser algo ser desenvolvido pelos PDs, né? Então, porque como eles que desenvolveram, né, tipo, toda a interface, em tese, né, tipo, o melhor seria, tipo, a pessoa que fez, né, tipo, beleza, agora eu vou testar, né, o que a gente está desenvolvendo aqui. Então, a gente colocava, né, nesses critérios que eu falava, né, tipo, olha, de pesquisas que vão ser feitas, né, pela gente, a responsabilidade nossa, e qual vai ser a responsabilidade de vocês. O teste de usabilidade era uma que era a responsabilidade do PD, né? Mas sim,
houve momentos que a gente fez, por exemplo, teve design sprints, né, que eram coisas bem mais macro, né, que era de uma tribo inteira, de uma BU inteira, e que a gente se envolveu. Teve design sprint que eu fui a pessoa, né, mediadora, sabe? Eu fui a pessoa que entrevistou as pessoas, né? Eu recrutei e tal. Eu lá que já estava como liderança, fui lá e coloquei a mão na massa e tal. Então, sim, teve coisas que a gente entrou, mas quando a gente colocava ali, porque era muito sobre definição de papéis, sabe, Isa? Quando a gente definiu papéis ali, a gente entendeu que esse tipo de pesquisa de validation, né, de validação ali e de teste era muito uma responsabilidade da área de product design, sabe? Certo. Bom, a gente já falou bastante sobre estrutura de time de pesquisa, mas eu queria terminar com mais duas coisas, tá? Uhum, Que no cenário de times que ainda estão com poucas pessoas pesquisadoras, né? Por uhum. exemplo, três, quatro, né? Nesse cenário, que tipo de atuação que você indicaria? Atuação, eu tô querendo dizer, né? Organização e tal. O que Uhum. que você indicaria? Ah, mano, primeiro teria que entender, né, ali qual é o contexto da empresa. Isso, por exemplo, é algo que com certeza, né, tem que ser feito ali na empresa que eu vou estar entrando. Por exemplo, eu vou entender, né, a maturidade. Acho que uma das coisas principais que a gente tem que entender assim que a gente entra é maturidade, entendeu? Sabendo que a maturidade é alta, é baixa, beleza. Porque assim, se for baixa, eu acho que uma das formas de entregar impacto muito rapidamente, se a maturidade é baixa, é fazer pesquisas muito rápido, entendeu? E para fazer pesquisas muito rápido, a gente tem que minimamente escalar algumas coisas processuais, sabe? Então, ferramenta. Então, assim, eu acho que se é com pouca pessoa e a gente precisa fazer mais pesquisas, eu acho que a gente tem que, pelo menos nos primeiros meses ali, 3 primeiros meses, é focar no Ops, entendeu? Research Ops. Vamos ali tentar organizar a casa para fazer mais rápido as pesquisas, né? Agora, se já é uma empresa mais madura, que já tem isso um pouco mais estruturado, mesmo com pessoas, né, menos pessoas, porque assim, né? Essa palavra é feia, recurso, né? Mas eu usaria esse recurso porque afinal somos recursos, né, da empresa. É um recurso que a gente sabe que é caro, sabe? Pesquisa, né? Pesquisar é um recurso caro. Eu usaria esse recurso para sim focar em coisas maiores, entendeu? Então, tipo, sim, vamos entender, já que só tem essas pessoas fazendo pesquisa na empresa toda, vamos entender o que a empresa precisa saber para a gente ajudar a empresa como um todo a tomar melhores decisões, entendeu? Então, eu ia lá e focava essas pessoas nisso, né? Então, eu acho que depende aí dessa balança, entendeu? Tipo, de maturidade, entendeu? Certo. E no caso desse mesmo cenário, só Hum, que esse time de pesquisadores, o trabalho deles, o papel não é para a empresa toda, né? Eles uhum, estariam ali mais focados em design e produto. uhum. Você mudaria alguma coisa ou a Sim, mesma coisa? eu acho que daria, sim, aí teria que mudar, porque aí, né, seria outro contexto também. Então, por exemplo, lá onde eu estou atuando, tem BUs, por exemplo, que eu sei que é muito mais com a maturidade baixa. Então, o papel da pessoa pesquisadora ali, ela não vai ser só suporte. Ela vai ter que fazer pesquisa, entendeu? Ela vai ter que entrar e fazer pesquisa. Ela vai ter que entrar e fazer testes de habilidade, sim, porque o povo lá não tem ainda essa maturidade para, sabe? Então, esse é o tipo de pergunta, Isa, que o depende, né? Que é a resposta, sabe? Porque você tem que analisar caso a caso, sabe? Eu não acho assim, eu não sou a pessoa que é by the book, tá? Que vai lá, aprende de um jeito, e aí eu quero impor na empresa daquele jeito que eu aprendi. Não, eu não sou assim. Eu sou o tipo de pessoa que entende o contexto e, né, quer entregar da melhor maneira, né? Tipo, o que mais entregar valor ali, né, da melhor maneira possível para aquele contexto. Então, pode haver esse contexto, né? Então, beleza, estou dentro de design, tem poucas pessoas e o time de design ainda é imaturo, sabe? Não sabe fazer pesquisa. A gente vai ter que fazer com que o pesquisador faça todas as pesquisas possíveis, sabe? Desde a testabilidade a mais macro, e aí é entender como ele faz a relação entre essas duas coisas, sabe? Certo. E na sua visão, né? Tem alguma outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa em estruturar um time de pesquisa? Uhum. Com certeza. Que foi uma coisa que eu pensei muito na última empresa e acredito que as grandes organizações, né, como o iFood mesmo, e outras, né, existentes no Brasil que a gente sabe que já está criando, são esses papéis de liderança técnica. Eu não consegui fazer isso, né, na última, né, que eu estive, mas era uma vontade, que era ter lideranças técnicas, pares das lideranças que são
de foco em gestão, entendeu? Eu acho isso mega relevante. Vamos falar sobre erros? Você se sentiria confortável sobre? Se você pudesse elencar aí um, dois, três, que, né? Quais foram os principais erros que aconteceram nesse processo de organização de pessoas pesquisadoras em times e que você poderia compartilhar com a gente para a gente tentar aprender com os seus erros, né? Boa. Eu acho que um principal é não entender logo de cara a maturidade. Eu demorei, tá, mana, pra isso. Então, teve assim, quando eu comecei a estruturar esse time, né, grandão, eu tinha muito na minha mente, né, tipo isso, olha, a gente tem que ser uma equipe mais estratégica, a gente vai responder as perguntas macro. Só que aí, né, como eu já tava, até porque foi numa época que eu já tava, né, como head lá, então eu tava com uma visão muito mais macro, né? Não estava mais olhando tanto no micro ali. Ao perder essa visão micro, eu falhei ao não entender a maturidade ali sabe, até dos stakeholders com quem a gente falava, entendeu? Então, às vezes, eu chegava com esse papo com um stakeholder que não tinha maturidade nenhuma, ele não queria saber disso, entendeu? Ele não queria saber, ele falava, menina, tu tá falando grego pra mim, eu quero esse bagulho aqui, entendeu? Então, esse foi um erro, né? Então, acho que é algo que eu, né, corrijo, né, nesse momento, porque tem que entender todos os stakeholders, maturidade mesmo, sabe? Não é só. Porque, beleza, você é contratado para resolver um problema, né? Para fazer algo específico. Mas você tem que entender como você vai resolver para cada um, porque não necessariamente o que você acredita que é a solução vai funcionar para todo mundo, entendeu? Então, esse é um ponto. Eu acho que o outro erro também, aí já foi mais sobre time mesmo, construindo o time, aconteceu mais de uma vez, contratação das pessoas do time, entendeu? Então, contratar pessoas, e aí é um erro mesmo da liderança, né? Minha ali, contratar pessoas ou com senioridade diferente, entendeu? Tipo, do que de fato ela entregaria, pode ser para mais, para menos, tá? Então já aconteceu de eu contratar, sei lá, pessoa que era muito sênior, eu trouxe com uma senioridade menor, sabe? E aí, rapidamente ela saiu, porque afinal, né, o mercado viu que ela era sênior mesmo e puxou, entendeu? Houve o contrário, de trazer uma pessoa com um cargo, né, de senioridade bem maior e chegou lá dentro e não entregou. Então, sabe, essas foram coisas que. Mas é isso aí, eu acho que é muito experiência, né, no dia a dia, contratação e avaliação. Então, teve esses errinhos no meio do caminho, sabe? Certo. Olha, eu acho que eu passei por tudo aqui, né, que eu tinha para perguntar. E você quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? Ou você acha que a gente pode já finalizar? Ah, eu queria agradecer muito, Isa. Eu acho que esse é um papo muito bacana. Sim, eu acho que tem algo que eu gostaria de falar que é referente a, como eu falei muito sobre, né, o que passou, né, eu falei muito no passado, é algo que eu tenho observado e que é legal. Eu não sei se, com certeza você vai conversar com pessoas, né, que estão já nesse modelo, que é o modelo descentralizado. Essa é uma coisa que quando aconteceu comigo na antiga empresa, né, quando aconteceu a descentralização, eu falei, putz, o meu papel não faz mais sentido aqui. Eu comecei a entender, beleza, sabendo que isso está acontecendo com todas as empresas, pelo menos as que eu conheço, né? As grandonas, Nubank, iFood, Mercado Livre, está acontecendo com todo mundo, já é assim, né? Descentralizado. E aí aconteceu na antiga empresa, eu falei, beleza, ao acontecer isso, qual é o meu papel agora, sabe? Será que ainda vai existir liderança de pesquisa nesse nível, sabe, grandão? Sim ou não? Se sim, como é que vai ser? Se não, que tipo de papel eu deveria então considerar a partir de agora, sabe? Então eu acho que isso é algo assim, é uma alta reflexão para as pessoas que estão nessa carreira de liderança de pesquisa aí, tá? Porque pelo menos para o caminho que está indo agora, talvez, tá? Essa é a minha visão. A liderança somente de pesquisa específica de pesquisa somente, ela não está chegando num nível maior, sabe? Tipo de estratégico. Não sei. Não sei o porquê, porque essa para mim também é uma novidade. Então, eu estou aprendendo junto com esse tipo de nova estrutura. Tanto, né, que no iFood eu estou como um design manager, eu não estou só com research, eu estou com services, eu estou com experimentation, sabe? Então, são outras disciplinas de pesquisa também, né? Mas só que tá todo mundo junto ali, sabe? Funcionando na mesma rodinha, sabe? Incrível. Assim, eu acho que não teve. Não haveria possibilidade melhor da gente terminar aqui esse episódio a não ser com essa reflexão, né?
porque eu acho que é uma reflexão super pertinente e eu acho que deixa um outro gostinho para o episódio, para a gente terminar com essa reflexão. Então, Di, foi maravilhoso, sabe, te ouvir e poder aprender com a sua experiência, com o seu ponto de vista. Obrigada pelo tempo e principalmente pela sua generosidade em dividir tanta informação com a gente, tanta experiência, né? Falar de erros, né? Uma generosidade enorme. Muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui no Movimento X. Muito obrigada a você, Isabela, e obrigada também pelo convite e para as pessoas que vão ouvir, né? Que estão ouvindo. Espero que tirem bastante proveito, né? Qualquer coisa podem me aperrear pelas redes sociais aí. Que eu posso estar ajudando também. Perfeito, vamos colocar um link aí nas descrições e tudo mais. Di, um beijo. Beijo. Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. E você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele, em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.